Olá, eu sou Geisiele Rita de Oliveira, sou doutoranda no programa de pós-graduação Educação e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do professor Francisco Coutinho, mestre em Educação Tecnológica, e nessas videoaulas eu trago as instruções para a avaliação final das disciplinas de tópicos específicos em humanidades científicas, da licenciatura em Educação do Campo e da licenciatura em Ciências Biológicas, corresponde à disciplina de estágio supervisionado 3. Então, a atividade de vocês é sobre ensinar e aprender ciências em tempo de mutação climática, articulando a aprendizagem baseada em estudo de caso e as ciências da zona crítica. Bom, pessoal, quando a gente estava discutindo como que seria a avaliação final de vocês, é algo que sempre me toca e algo que nós estamos sempre discutindo é que nós estamos formando professores. E nessa formação de professores, eu sempre volto muito como eu me sentia quando terminava a minha graduação em ciências biológicas e o desespero e o medo de ser professora, porque aqui na faculdade, na universidade, nós somos preparados como com uma caixinha de ferramentas. A gente sabe conteúdo, a gente sabe conceito, a gente sabe métodos e técnicas, mas chegar em sala de aula é lidar com desafios, é lidar com estudantes em sala de aula. É um momento de muitos desafios, principalmente para professores iniciantes. Então, existe um certo abismo, né? Ainda mais vocês que estão agora finalizando o curso, vocês começaram a ter essas inquietações desde o primeiro estágio, com aquele primeiro contato de observação, depois vocês fizeram intervenção, vocês já deram aula, vocês estão aí caminhando nesse percurso já para finalizar e se tornarem professores. E esse abismo, ele é um abismo que vai que traz uma dificuldade, que traz uma inquietação, que traz uma segurança muito grande. E algo que a gente tem debatido muito no nosso grupo é pensar a formação de professores, mas pensar a formação de professor de uma maneira engajada, de uma maneira que possa auxiliar vocês para diminuir esse encurtamento entre apenas teoria e métodos e técnicas, mas para o fazer para a praxis docente. Então, eu optei por começar essa primeira videoaula pensando que em um livro que eu gosto muito, eu indico muito para todos os professores, que é o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. A Bell Hooks, ela vai nos dizer logo nas páginas iniciais do livro que a educação ela está em crise e nós sabemos disso, que nós vivemos uma crise muito grave. A educação nos moldes como ela é hoje, eu costumo dizer isso muito nas formações que faço para professor, nós não aguentamos mais uma década desse jeito. É preciso de uma mudança, de uma revolução, de alguma forma, de uma mexida, né, de uma perturbação nesse modelo de ensino, né? Em geral, a gente tem um discurso aí que os alunos não querem aprender e os alunos falam que os professores não querem ensinar, né? Os educadores, então, a gente pega esse problema para a gente, para pensar, então, que a gente deve confrontar as parcialidades que têm moldado as práticas pedagógicas em nossa sociedade e criar novas maneiras de saber, estratégias diferentes para compartilhar esse conhecimento. Com esses ensaios que ela vai dizer nesse livro dela, com os ensaios que a Bell Hooks propõe no Ensinando a Transgredir, ela vai somando à voz um apelo coletivo pela renovação e pelo rejuvenescimento de nossas práticas de ensino. É um pedido, então, para que a gente abra a nossa cabeça e o nosso coração para conhecer além das fronteiras do aceitável. Celebrar um ensino que permita transgressões, o movimento contra as fronteiras e para além delas. É um movimento que transforma a educação em uma prática de liberdade. Na minha tese, algo que me tocou muito, foi uma prática que eu fiz com os estudantes, assim, de conversar, de entender a postura, de entender como que eles têm performances diferentes, né, na escola, é quando eles me dizem que a escola é como se fosse uma prisão, assim, sabe, esse saber enclausurado, esse saber preso, ao invés de que em muitos momentos eles têm acesso a um saber livre, a uma educação que eles podem mexer, que eles podem falar. Então, o que a gente está pensando aqui é mudar um pouco essa proposta, mudar um pouco esses entendimentos e revolucionar de alguma forma, transgredir, a falar diferente. E Bell Hooks ela continua dizendo que o primeiro paradigma que moldou a pedagogia dela foi a ideia de que sala de aula deve ser um lugar de entusiasmo e de tédio, que eu concordo profundamente. A escola tem que estar viva, tem que fazer barulho, tem que poder falar, tem que poder viver, tem que poder sorrir.
O entusiasmo no ensino superior era visto como algo que pode perturbar a atmosfera de seriedade considerada essencial para o processo de aprendizado. E isso é uma coisa que a gente sente, assim, né? Uma aula, quando ela está muito ativa, muito falante, né, que ela tem muitas interações, ela pode ser vista como uma aula que, isso não é aula para faculdade. Isso a gente já ouviu muito aí. Que isso não era lugar aqui da faculdade, de ter essa alegria, esse movimento, essa falação, né? Entrar numa sala de aula de faculdade munida da vontade de partilhar o desejo de estimular o entusiasmo é um ato de transgressão. E é com esse ato de transgressão que nós queremos propor para vocês. Um entusiasmo, um ato de transgredir com entusiasmo, algo que vocês, que tem uma inquietação sua, que tem uma inquietação, algo que você gostaria de propor, algo que um tema, um conceito interessante, para além daquilo que pode ser prescrito. Nós estamos falando aqui é sair do currículo prescrito. Aquele que tem que ser assim, aquele que dá as normas, regras, habilidades, competências, e desse engessamento disso que os meus estudantes falaram para mim quando eu estava compondo os dados da minha tese, que é esse saber enclausurado, preso para esse saber que pode ser livre, que pode ser mexido, que pode ser mudado, assim, né? E tem uma coisa que é muito nossa, enquanto mineiros, uma coisa que a gente sabe fazer bonito demais, que é contar casos. Contar casos é povoar o mundo com muitas histórias. A gente sabe contar casos. Por mais que aqui eu faça uma analogia, o que nós vamos propor para vocês é contar casos. Contar casos é povoar o mundo, é contar histórias, é fazer outras narrativas, é ver o mundo e contar o mundo sobre outras formas. Bom, mas a aprendizagem baseada em casos aqui na formação de professor, ela vem com o intuito de trabalhar os casos com os docentes de formação como desafios de aplicar o conhecimento teórico de forma prática, ou seja, sair do prescrito, sair de conhecer o DNA, de conhecer os códons que estão ligando ali, para levar isso para uma forma prática, analisar situações do mundo real, propor soluções baseadas em evidências científicas ou propor nessa produção, nessa construção do conhecimento das ciências, né? Então, é uma capacidade de envolver e implementar formações, ensinos por estudo de caso, vai permitir que vocês, em formação, explorem a interdisciplinaridade, de conectar conceitos científicos com outras áreas do conhecimento, como a ética, a política, o meio ambiente, a saúde, a política, essa transgressão de ser livre. O Michel Serres, ele fala que ciência não é o conteúdo, ele é o modo de circulação. É um movimento. Então, é isso que a gente está propondo para vocês, é colocar esses conceitos em movimento. Então, para a formação de professor, o método de ensino por estudo de caso, então, ele leva em consideração a preparação, deve acontecer com planejamento cuidadoso do conteúdo e do processo, ou seja, é um processo que a gente vai ter um cuidado especial para propor aquele caso, para contar aquela história, para desenvolver uma narrativa, né? E no método de estudo de caso, serve ao mesmo tempo como um planejador, o professor vai servir ao mesmo tempo como um planejador, ou seja, vocês planejam a estrutura, como que deve acontecer, é um anfitrião, vocês convidam os estudantes para estudar aquele caso, vocês convidam eles para entrar nessa história, é um moderador, porque todas as vezes que eu trabalhei com metodologia de estudo de caso na educação básica, uma panela de pressão, assim. Quando o caso, de fato, tem algum tipo de ligação, eles ficam muito ativos, né? Então, é um moderador não para quebrar o rolê dos meninos, não, assim, mas é um moderador no sentido de equilibrar e conseguir dialogar, manter o diálogo, ensinar a dialogar, a ouvir opinião, a tratar de outra forma, a ver outras alternativas, também como advogado do diabo. Por que fala advogado do diabo? Porque muitas vezes a postura do professor, tanto propondo, tanto escrevendo, né, um estudo de caso, quanto ali na sala de aula, ele tem que trazer narrativas que inclusive vão desafiar, que são contrárias e contraditórias, né? Que são coisas que têm embates, que têm frições muito profundas, né? São muito viscerais. E essa postura de aluno-colega, porque quando a gente trabalha com estudo de caso, como a gente está trabalhando com narrativas que têm
que podem vir muitas intersecções, né? A gente aprende muito com os estudantes, então a gente sai dessa postura, desse status de poder do professor, aquele que sabe, aquele que manda, aquele que rege, aquele que vai dizer é assim, ponto, para entender uma postura mais dialógica também, porque nós estamos sempre dialogando com os nossos estudantes, principalmente nessa metodologia e de juiz. Existem estudos de caso que são simulações, e aí, de fato, o professor pode assumir o cargo de juiz, mas o juiz, especificamente nesse momento aqui, eu estou dizendo, é aquele que encerra, de alguma forma, aquela discussão. Porque em algum momento ele tem que ser encerrado, porque senão a gente vai ficar com um caso aí o semestre inteiro. E isso não quer dizer também que os meninos não vão que eles vão esquecer, tá? Eu tive um estudo de caso ano passado que eu trabalhei com os meninos, que a gente começou no final, assim, do segundo bimestre, que até no último dia de aula o menino ainda estava falando sobre o problema lá da bactéria que contaminou a pizza, que era um caso sobre proliferação de bactérias. E aí ele não concordava de forma alguma e ele manteve assim, um nível de discussão e a gente sempre estava trabalhando sobre isso.